me you love me, tell me that you're mine again. Tell me you won't burn away. Muito bom dia, uma ótima manhã para você que está aí do outro lado do rádio junto com a gente, que nos encontra mais uma vez em mais uma emoção chamada Mensagem do Dia. Uma ótima manhã, bom dia para você, para toda a sua família, que bom ter você aí do outro lado do rádio ou também nas nossas redes sociais neste exato momento. E aí, você já conversou com Deus hoje? Você já conversou com Deus? Você já falou com Deus hoje? Muita gente agora neste momento pode estar dizendo: olha, Itamar, isso é meio difícil, como conversar com Deus? A melhor conversa que você pode ter com Deus é através de uma prece, através de uma oração. Eu sei que muita gente nesses dias tão conturbados até duvida do poder de uma oração, não é mesmo? Mas acredite, a oração é a sua ligação mais direta com o Senhor, é a sua ligação mais direta com o Criador. Eu até me lembro de uma música sertaneja de raiz aqui da rádio, que ela sempre fala, né? Se não me engano, o nome da música é O Relógio Quebrado. E era a discussão entre dois irmãos, e um desses irmãos diz que para com isso, você rezando essa sua conversa, né? Essa que você chama de oração, nunca vai chegar ao ouvido de Deus, isso é besteira. E pode ter certeza que muita gente pensa verdadeiramente assim. Mas não duvide, meu amigo, não subestime o poder de uma oração. É o que nos mostra hoje a nossa mensagem do dia, que acontece através da história de uma jovem estudante universitária de muita fé, que estava em casa naquele dia quando decidiu visitar alguns amigos. A conversa estava animada, até um pouco demais, e mais longa do que a jovem havia planejado. Era tanta animação que as horas avançaram e logo já era muito tarde, logo a noite já havia caído. Era tarde também para que a moça pudesse retornar para casa caminhando sozinha. Mas a moça não tinha medo, porque morava numa cidadezinha pequena e tranquila e eram poucos quarteirões para caminhar. Enquanto caminhava até a sua casa, ela pediu a Deus em oração que a mantivesse a salvo de qualquer mal ou perigo. Quando chegou a uma viela que utilizava como atalho para chegar mais rápido até a sua casa, resolveu ir então por ali. Quando estava na metade da ruazinha, notou um homem parado no final daquela viela e ele parecia que estava esperando por ela, com uma cara de mal intencionado. A jovem ficou nervosa e começou então a rezar mais, pedindo proteção a Deus com todas as suas forças. Neste instante, um sentimento de tranquilidade e segurança envolveram aquela jovem que já não sentia aquele medo inicial. Ela sentiu como se alguém estivesse caminhando junto a ela. Chegou ao final da viela e foi caminhando justamente na direção do homem mal encarado que se encontrava ali. Mas nada aconteceu e ela acabou chegando bem na sua casa. No dia seguinte, ela leu o jornal e uma notícia corria pela cidade que uma moça havia sido atacada naquela mesma viela, havia sido estuprada uns 20 minutos depois que ela passou por ali. Sentindo-se mal por essa tragédia e pensando que poderia ter sido ela a vítima, ela começou a chorar, dando graças a Deus por tê-la cuidado, e lhe rogou que ajudaria a outra jovem. Decidiu então ir até a delegacia de polícia, acreditando que poderia reconhecer o homem, e contou a história ao delegado. O delegado lhe perguntou se estaria disposta a identificar o homem que havia visto a noite anterior naquela viela. Prontamente, a moça disse que sim e, sem duvidar, reconheceu o homem em questão. Quando o homem soube que havia sido identificado, rendeu-se e confessou tudo à polícia. O delegado de polícia então agradeceu a jovem pela sua valentia e também a sua ajuda no caso. Ele perguntou se havia algo que ele e a polícia pudessem fazer por ela. Então, a jovem pediu para que perguntassem ao homem por que não havia atacado quando teve a oportunidade, por que não atacou quando ela passou pela mesma viela onde a outra jovem foi atacada. Quando o delegado perguntou ao homem, ele respondeu: ora, não ataquei porque ela não estava sozinha. Ela estava com 2 homens altos caminhando, um de cada lado junto a ela. Tá doido?
Como poderia atacá-la com aqueles dois brutamontes ao lado dela? Sou bandido sim, mas também sei dos meus limites e aqueles dois homens ao lado dela estavam protegendo. Meu amigo, minha amiga aí do outro lado do rádio, uma oração, uma prece é a sua ligação mais direta com Deus. Uma oração sincera é uma conversa aos ouvidos de Deus e Deus sempre vai lhe ouvir. A prece, a oração, sua conversa com Deus independe da sua entrada e permanência em um templo, uma igreja. É você e Deus, apenas isso e tudo isso. Hoje, a qualquer momento do seu dia, faça uma prece, uma oração a Deus. Converse com Ele. Ele sempre te ouve. Nunca subestime a importância e o poder de uma oração, de uma prece. É a sua conversa com Deus diretamente, sem intermediários. Isso é o significado de uma oração, uma prece. Nós, da Mensagem do Dia, desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo, o tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de Pai. Pense nisso.